Na foz do Rio Douro, há muitos séculos que se desenvolve um pequeno povoado. Bom, um pequeno povoado até meados do século XIX. Até essa época, estávamos de facto perante uma localidade marcada pelas atividades tradicionais, em grande parte definidas pela sua proximidade ao Rio Douro e ao mar. Uma localidade de pescadores que exploravam os recursos do rio e do mar. Mas também, e de um modo crescente, a partir dos finais da Idade Média, uma povoação de mariantes, de gente envolvida nas viagens marítimas. E foi assim durante séculos. Até que, com efeito, meados do século XIX e durante as décadas seguintes, essa pacata povoação pescatória e marinheira se vai começar a tornar num destino balnear. Em número crescente, aqui se deslocam gentes para vir aos banhos. E por isso, nas últimas décadas do século XIX, São João da Foz do Douro vai se tornando, de um modo crescente, numa vila burguesa e aristocrática. Numa vila? Não, de facto não era uma vila. Era, desde os finais do século XIX, parte integrante da cidade do Porto. Durante muito tempo, São João da Foz havia pertencido às terras da Maia, mais precisamente ao julgado de Bolsas, hoje o atual concelho de Matosinhos. Mas a partir de 1836, com as profundas reformas administrativas que então se vão operar no nosso país, São João da Foz deixa de pertencer a Matosinhos e depois de, episodicamente, durante cerca de 2 anos, ter sido mesmo um concelho autónomo com a sua própria Câmara Municipal. Bom, mas nesses finais dos anos 30, São João da Foz vai passar a integrar a cidade do Porto. Já lá vão bem mais de 180 anos, mas, curiosamente, sintomaticamente, ainda hoje, muita gente, especialmente os velhos habitantes da Foz, quando se deslocam até ao centro da cidade, dizem que vão ao Porto. São os resquícios desta autonomia que durante tantos séculos São João da Foz tinha em relação à distante sede do seu julgado, Bolsas, Matosinhos, e também em relação ao Porto. Mas, de facto, nesses finais do século XIX, São João da Foz começava a assistir a uma profunda transformação. A Foz aburguesava-se. Com efeito, nessas últimas décadas do século de 800, começamos a assistir à fixação dessa aristocracia, burguesia, da elite da cidade, que se caracterizava também pela presença de muitos dandies, muitos janotas, também artistas, gente que se vai fixando na Foz, de início de um modo pontual, fundamentalmente sazonal, quando se deslocavam para vir a banhos. Mas a cidade vai se rendendo a São João da Foz do Douro e por isso vai se tornar também num local de residência permanente. E por isso, muito do característico casario das casas modestas dos pescadores começam agora a dar lugar, em algumas áreas da Foz, a edifícios mais qualificados, pequenos e grandes palacetes, muitos dos quais continuam nos nossos dias a caracterizar a imagem da Foz. Esta gente que vinha a banhos vai aburguesando a localidade, que se vê também enriquecida por uma série de equipamentos. Para lá desses residenciais, também os hotéis. Muita gente que vinha a banhos aqui alugava hotéis ou então alugava mesmo as casas de alguns dos residentes que durante alguns meses por ano arranjavam como alternativa viverem em uns pequenos casebres, muitas vezes ao fundo dos seus quintais. Mas, e por falar em hotéis, uma unidade hoteleira que ainda hoje é bem característica da Foz, o Hotel Boa Vista, é óbvio que no seu aspecto atual é um edifício já claramente da segunda metade do século XX, mas a verdade é que estamos perante aquele que é um dos mais antigos hotéis da cidade,
uma vez que antes do seu aspecto atual, já nos finais do século XIX, este hotel servia as pessoas que se deslocavam a banhos e não só até à Foz. Mas, para lá das residências, para lá dos hotéis, a Foz vai se caracterizar, esta Foz burguesa também, pela presença de um casino, de clubes, das próprias instalações dos banheiros, que levavam as pessoas até aos banhos, ou então que aqueciam água do mar e davam os banhos quentes dentro de barricas aos veraneantes. E também, ainda nos finais do século XIX, como um equipamento para esta gente que aqui se deslocava, vamos ver, surgir um jardim. Um jardim muito qualificado, que ainda hoje é um dos jardins mais conhecidos da cidade. O Passeio Alegre. E esta designação, Passeio Alegre, não deixa de ser muito interessante, porque antes dos jardins, nós tínhamos tido na cidade os passeios. É verdade que os jardins tinham já surgido. O primeiro jardim público do Porto é uma decisão do rei Dom Pedro IV em 1833 e vai se concretizar em 1834, é o Jardim de São Lázaro. Depois desse surgiu também o Jardim da Cordoaria ou, a partir de 1865, os belíssimos Jardins do Palácio de Cristal. E por isso, quando o Jardim do Passeio Alegre surge, esta designação jardim público, era já muito usual. Então, porquê dar esta designação de passeio? Isso tinha acontecido no século XVIII, ao Passeio das Virtudes, ao Passeio das Fontainhas. Eram espaços, não propriamente jardins, mas alamedas, onde a população espraiava o olhar e se passeava, e daí os passeios. E por isso pode-nos parecer um pouco estranho que nos finais do século XIX este jardim tenha esse antigo nome de passeio. Mas isto tem tudo a ver com a função que este jardim possuía. Era aqui, no Passeio Alegre, que, a partir de meio da tarde, os veraneantes se cruzavam, passeavam e usufruíam dos bons ares da Foz. Era seguramente uns circuitos muito agradáveis, muito alegres. E por isso, esta provável origem da designação tão castiça do Passeio Alegre. As características do Jardim do Passeio Alegre, como um espaço destinado fundamentalmente aos veraneantes, às gentes que vinham aos banhos à Foz, são sublinhadas pela existência de uma série de equipamentos no próprio jardim de apoio a este tipo de público. Bom, desde logo, aquele que é um dos cafés mais antigos da cidade do Porto, o Chalé Suíço. A sua curiosa designação resulta não do seu proprietário original, mas de um dos seus primeiros proprietários, um cidadão suíço. E por isso, as gentes que vinham até aqui à Foz, ao Jardim de Passeio Alegre, tomar naquela estrutura o seu chá ou outro tipo de bebida, designavam-o como o chalé do suíço e depois acabou por se, de algum modo, abreviar apenas e só para o chalé suíço. Mas, em boa verdade, quem ainda no século XIX funda este chalé foi o Sr. Carneiro, que fez questão de colocar bem lá no alto da construção uma representação do animal que afinal está na origem do seu nome. E ainda lá podemos contemplar o carneiro. Um outro espaço, um outro equipamento muito popular do Passeio Alegre é o seu coreto. E, sintomaticamente, este resultou da iniciativa. Foi pago pelos veraneantes, pelas gentes que vinham à Foz e que, para lá dos banhos, gostavam também de dar o seu pé de dança. Sim, porque durante muitas décadas os coretos eram um dos espaços mais concorridos da cidade do Porto, estando na origem de animadas iniciativas, concertos e bailaricos à volta dos coretos. E, como não podia deixar de ser, o Passeio Alegre tinha que ter também o seu coreto qualificado e tinha também uma banda de música residente. Uma banda de música da própria
localidade. Estamos, de resto, a falar daquela que é uma das mais históricas instituições deste tipo da cidade, a Banda da Foz. Mas um outro equipamento muito qualificado e que sublinha a importância burguesa, aristocrática, daqueles que frequentavam o Passeio Alegre, são as instalações sanitárias. Isso mesmo. São de facto notáveis. Aliás, parte delas encontram-se há já alguns anos musealizadas. A Câmara Municipal do Porto fez questão de salvaguardar alguns dos antigos espaços com as suas belíssimas louças sanitárias. Estamos a falar de uma estrutura que, em muitos aspectos, na sua decoração, nos evocam arte nova. Mas há muitos outros motivos de interesse histórico e patrimonial no Jardim do Passeio Alegre, na sua área envolvente. E desde logo, uma imponente estrutura, uma obra notável da engenharia, sem a qual o jardim, pura e simplesmente, não existiria. Estou a falar do molhe, dessa estrutura que nasce ali junto à cantareira e que se vai prolongando até os antigos rochedos de Felgueiras e que já muito mais recentemente, nos inícios deste nosso século XXI, se prolongou ainda mais mar dentro. O molhe, que deu uma outra segurança à navegabilidade da foz do Rio Douro. Antes da construção deste molhe, o rio naturalmente alargava-se. Aliás, uma boa parte daquilo que é hoje o Jardim do Passeio Alegre era até meados do século XVIII, finais desse século, eram praias fluviais, onde estavam os barcos dos pescadores, onde eles estendiam as suas redes, os seus apetrechos. Mas em 1789, o ano da Revolução Francesa, um engenheiro francês, Oudinot, vai iniciar essa verdadeira revolução na Foz. Foi a construção do molhe. Garantia-se assim uma maior segurança na navegabilidade. Criava-se um claro canal para a entrada das embarcações no estuário. Mas, ao mesmo tempo, desaparecia essa praia. Era agora uma porção de terreno conquistado pela terra. Até aí eram domínios do rio. Durante uma boa parte do século XIX, ainda vai se mantendo como um espaço por onde a comunidade local, enfim, colocava os barcos e os apetrechos, mas, como vimos, a partir de meados desse século XIX e no final desse século, então irá surgir aí o jardim. Mas sem o molhe, ele não existiria. O molhe, que importa dizer, foi sendo objeto ao longo dos tempos, para lá da intervenção inicial do engenheiro Oudinot, foi objeto de muitas outras intervenções e prolongamentos. Importa aqui, por exemplo, sublinhar a intervenção em 1820 de um engenheiro português, Luís Gomes de Carvalho. E é exatamente a meio do molhe que nós encontramos aquilo que popularmente é designado como a meia laranja. Uma estrutura curiosa e onde também podemos observar um elemento histórico de grande simbolismo. Uma placa que assinala o local onde, em 1958, foram lançadas às águas do estuário do Douro as cinzas de um inglês, John W. Coe. John Coe era um comandante da Marinha Mercante inglesa e que muitas vezes entrou neste estuário e se apaixonou pela cidade do Porto e particularmente pela Foz. E fez questão, quando morresse, as suas cinzas fossem lançadas ao Douro. Esta placa perpetua até hoje este apego deste inglês à Foz e ao Porto.
Mas regressemos ao interior do Jardim do Passeio Alegre. Esse jardim, que em muitos lados vem descrito como sendo da autoria de um famoso arquiteto paisagista alemão, Emílio David, que a partir de 1865 se radicou na cidade do Porto. Ele foi contratado para vir conceber e depois dirigir os jardins do Palácio de Cristal. E durante os anos seguintes continuou na cidade, por exemplo, a coordenar, a dirigir o Horto das Virtudes e depois também instalou um gabinete onde concebia muitos jardins para residências burguesas. A ele se deve também esse jardim romântico da cordoaria. E por isso existe um pouco a fama na cidade, quando contemplamos um jardim romântico dos finais do século XIX, muito qualificado, se atribuir a Emílio David. Na verdade, é que neste caso concreto, o Jardim do Passeio Alegre, sabemos que ele foi concebido por um outro relevante criador de jardins na cidade. Um homem que operava no Porto nos finais do século XIX e nos inícios do século XX. Jerónimo Monteiro da Costa. Jerónimo Monteiro da Costa, que tinha o seu próprio horto ali na Rua da Rainha, hoje a Rua Antero Quental. Aliás, quando o filho pede ao pai para utilizar o horto como o campo de jogos do clube que ele dirigia, o Futebol Clube do Porto, nascia assim, aquele que durante muito tempo designou como o Campo da Rainha, o primeiro campo de jogos do Futebol Clube Porto. Bom, mas isso são outras histórias. Voltamos, como vos dizia então, ao interior do jardim e aqui podemos contemplar um conjunto muito interessante de motivos escultóricos. Um dos mais singelos é este. Bem no meio do lago central do jardim, é uma imagem de São João Batista, e que afinal nos recorda que esse é o padroeiro daqui da freguesia, São João da Foz do Douro. Mas queria agora chamar a vossa atenção para dois outros motivos escultóricos que se localizam nos extremos do jardim. Num sítio onde o jardim é mais estreito, já muito próximo da cantareira, observamos estes dois curiosos obeliscos, estas duas pirâmides graníticas. Datam de meados do século XVIII, mais precisamente de 1758. E sabemos terem sido concebidos, nada mais nada menos, por aquele que era o grande arquiteto barroco que então trabalhava entre nós, Nicolau Nasoni, o homem que, por exemplo, concebeu, construiu a igreja, o santuário e a torre dos clérigos. E Nasoni construiu estes dois obeliscos aqui para a cantareira? Claro que não. Estes dois obeliscos, originalmente, localizavam-se no Carvalhido, na zona da Perlada, assim, grosso modo, ao cimo daquilo que é hoje a Avenida da França. Estes dois obeliscos assinalavam a entrada da Quinta da Perlada, da aristocrática família Noronha e Menezes, no sítio que hoje nós designamos como a Rua dos Castelos. E dos castelos porquê? Porque ao longo da rua havia várias representações de pequeninos castelos, esses mesmos castelos que nós podemos contemplar hoje, bem lá no alto, no topo dos obeliscos, porque os castelos faziam parte da heráldica, do brasão dos Noronha e Menezes. Mas lancemos agora a nossa atenção, o nosso olhar no outro extremo do jardim, ali já voltado para o Forte de São João da Foz. Aqui o que domina é esta belíssima fonte, este chafariz, que também não se encontrava originalmente neste espaço. Até porque este chafariz estava bem no meio de um claustro, do claustro de um famoso convento da cidade, o convento de São Francisco. Aliás, esse claustro, conhecido hoje com o Pátio das Nações, no Palácio da Bolsa. Era aí que se localizava originalmente este chafariz.
E é também no Jardim do Passeio Alegre que nós podemos contemplar uma escultura de homenagem àquele que é um dos mais célebres filhos da Foz, um escritor, Raul Brandão, que aqui nasceu em 1867. Este monumento foi, de resto, concebido e inaugurado no seu centenário, em 1967. Raul Brandão, que do ponto de vista profissional teve uma carreira militar, mas que se notabilizou como jornalista e escritor, autor de uma série de famosas obras, onde, de algum modo, a Foz está sempre presente, nomeadamente nessa obra basilar que é Os Pescadores. Do outro lado da rua, já ali debruçado sobre a Barra do Douro, encontramos uma outra escultura dedicada a um outro escritor. Esta escultura é da autoria de José Rodrigues e homenageia um homem que nasceu em 1898 e faleceu no Porto em 1974, Ferreira de Castro, esse fabuloso escritor que zarpou também para o Brasil através destas águas do Atlântico. E por isso, também aqui este monumento, também fazendo esta ligação entre o Porto e o Brasil. Ferreira de Castro, que se notabilizou, entre outras obras, pelo romance A Selva. Mas isso são já outros factos, também algumas lendas. E um dos próximos caminhos da história.